Tommy Morrison permanecerá para sempre como uma das figuras mais trágicas da história do boxe nos anos 90. O gigante loiro, com uma silhueta robusta, era a encarnação de uma máquina de nocautes com velocidade alucinante. Seus devastadores golpes de mão direita o elevaram ao auge do esporte. No entanto, sua proeminente carreira como peso pesado foi abruptamente interrompida no auge de seu potencial. Hoje, lembramos do poder lendário e do dramático caminho da grande esperança branca do boxe. Nascido em 2 de janeiro de 1969, Thomas David Morrison cresceu no sul dos Estados Unidos. Metade irlandês e metade nativo-americano, o futuro campeão era um protegido da própria natureza. Seu talento atlético determinava seu sucesso no futebol americano e no basquete, mas o verdadeiro dom foi revelado no ringue de boxe. Aos 10 anos, ele foi levado pelo pai de acordo com a tradição familiar. Eu sempre fui muito excepcional nos esportes, mas o boxe é algo com o qual eu sinto que tenho uma vantagem. Impressionante em aparência, Morrison lutava contra adultos usando um documento falso feito por sua mãe. Em 1988, saindo do ensino médio, seu recorde excedia 200 combates amadores. Após a formatura, o prodígio de 19 anos venceu vários torneios regionais. No entanto, uma derrota nas seletivas olímpicas nacionais para Ray Mercer, que mais tarde ganharia a medalha de ouro, levou Morrison a romper as amarras do boxe amador. Supostamente um parente distante do astro do cinema John Wayne, ele assumiu o sobrenome dos antepassados, e em novembro de 1988 iniciou uma jornada para conquistar o ringue profissional. Com 1,87 metros de altura e mais de 90 kg, Morrison era ameaçador o bastante, mas o que mais se destacava era seu gancho esquerdo avassalador. Nenhum dos 5 oponentes iniciais conseguiu sobreviver aos primeiros 3 minutos. Até o sexto desempenho, datado de fevereiro de 1989. Seu sexto adversário Traore lhe ofereceu uma resistência surpreendente. Com boa movimentação e esquivas, mantendo uma boa distância, conseguiu oferecer bastante dificuldade, conseguindo escapar da marca registrada de Morrison, seus potentes ganchos. E mesmo depois de uma queda, consegue prosseguir na luta, aguentando até o 4º round. Round esse onde foi surpreendido por um gancho de direita. Assim dando a vitória ao jovem Morrison. E assim seguia em frente, mandando os rivais para o hospital, levando à lona adversário após adversário. A nova esperança branca do boxe mundial não estava decepcionando. Desde Rocky Marciano nenhum outro lutador empolgava tanto, ou havia ameaçado com reais possibilidades a hegemonia dos campeões negros. Morrison seguia ampliando seu repertório, agora além dos ganchos, incluía diretos e uppercuts. Empilhando no verão daquele mesmo ano, 11 adversários seguidos. Empolgando torcedores fanáticos e ansiosos por um novo demolidor. Morrison encanta seus fãs da cidade natal de Kansas City. Agora apelidado de Duke, acaba por chamar a atenção de Bill Keaton, um famoso empresário responsável pelo sucesso de Mike Tyson. Ele ajudou na ascensão de Duke rumo à elite, com uma equipe repleta de profissionais em seu corner. O promissor lutador partiu para uma conquista de título, justificando as lisonjeiras comparações com Tyson. Por causa do gancho de esquerda a comparação era inevitável. Em agosto de 89, Morrison puniu ferozmente por 3 minutos a linha de cintura de seu oponente, esperando esmagar Mike Robinson de forma espetacular e colocando toda a sua fúria nos golpes ao corpo. A primeira queda de Robinson aconteceu nos segundos finais do round. Robinson caiu e antes que pudesse marcar um nocaute levantou e seguiu no combate.
Tommy completou o trabalho no segundo round com um grande gancho de esquerda, e Robinson estava em apuros novamente. Foram golpes potentes na linha de cintura que deram a vitória a Morrison. Steve Smoker, na luta seguinte, 2 semanas depois, seguiu o mesmo cronograma. Em setembro, Rick Ennis, com um cartel de 15 nocautes e 18 vitórias, prometeu ficar longe do espancamento. Mas com os ganchos de Morrison essa era uma tarefa muito difícil. Não demorou para um uppercut certeiro acabar com o intento do oponente. David Jaco, dono de 21 vitórias e 18 finalizações, tentava manter a distância. No início Tommy lançou alguns jabs leves, mas logo fez o oponente provar todo o peso de seus punhos. Não demorou e Dave estava caído. Um perfeito e violento gancho de esquerda apaga Jaco. Logo o nome de Tommy começou a aparecer na mídia e já se falava da possibilidade real de um título. O nome Tommy The Duke Morrison chega aos noticiários. Ele é parente de John Wayne, cujo nome verdadeiro era Marion Morrison. Teria Tommy uma chance de disputar com Mike Tyson, no que poderia ser o combate do século. Confirmando as expectativas, Morrison superou rapidamente seu próximo oponente, o experiente Harry Tyrrell. Todos os olhares e aplausos eram para o jovem vitorioso de 20 anos, que com 18 vitórias, sendo 16 delas por nocaute, reforçava a cada luta a expectativa da esperança branca do boxe. Logo suas vitórias e carisma chamaram a atenção de Sylvester Stallone, que o convidou para o papel de Tommy Gunn em Rocky V. Morrison ainda disputaria mais 2 lutas para promover o filme, sendo que na última das 2 lutas, ele estava usando o clássico calção da franquia, e o próprio Stallone estava junto no seu corner. Não foi difícil para Tommy repetir seu estilo marcante na tela grande. Uma série de ganchos de esquerda e bombas de direita, para empolgar o público dos cinemas. Com toda essa fama, começa o famoso ciclo de mulheres e festas, mas isso não parecia afetar ou diminuir o ímpeto de Morrison, que mesmo com algumas lesões seguia arrasador, derrotando nomes consagrados dos pesos pesados. Recuperado de uma fratura na mão, ocorrida durante os treinos, ele seguia nocauteando e aprimorando seu físico, apresentando o que talvez tenha sido seu melhor momento. Derrotando seus adversários com elegância, não deixando dúvidas de sua jornada rumo ao topo. Cruzado de direita e ganchos de esquerda, o repertório completo de sempre. Treinando intensamente, e em um cronograma maluco, derrotando em 6 meses, 4 adversários em rápidos e violentos nocautes. Suas vítimas agora eram renomados nomes, como o ex-campeão do WBC Pinkland Thomas, que sobreviveu apenas a uma rodada completa de bombardeios, não retornando para uma segunda rodada devido a um profundo corte. Em seguida enfrentou a James Chiles, primeiro homem a ir até o final de uma luta contra Mike Tyson. Chiles não foi capaz de suportar a pressão e a força dos golpes de Tommy, caindo após um soco de esquerda. Tentou continuar, mas novamente a esquerda acertou o alvo, uma e mais uma vez.
Em 2 anos e meio removeu 28 adversários de seu caminho, sendo que apenas 4 não terminaram desacordados. Números que agora o colocavam como real desafiante ao título mundial. Em outubro de 1991, Morrison, de 22 anos, subiu ao ringue para enfrentar ao campeão invicto da WPO, Rey Mercer. 3 anos se passaram desde sua luta amadora, onde Mercer o derrotou e conseguiu a vaga para a Olimpíada, onde ganhou a medalha de ouro. Durante estes 3 anos, Rey Mercer se tornou profissional, conquistou o título da Organização Mundial de Boxe, vencendo 12 de 17 lutas por nocaute. No início do 3º round, Tommy quase conseguiu terminar o trabalho. Ele estava realmente tentando me derrubar. E nós nos acertamos com muita força. E a luta seguiu até o 5º round, para o que talvez seja o mais brutal e violento da história do boxe. Depois de um breve tempo para juntar os cacos, Morrison retorna para uma sequência de 4 vitórias que o recolocam na pista do título. Novamente todas por nocaute. Porém, quando tudo parecia estar indo bem, o karma de Tommy se apresenta. Joe Ripley deu todo tipo de problemas. O durão nativo americano tinha um queixo muito duro. Ressuscitando do mundo dos mortos depois de uma direita monstruosa. Mesmo vencendo a luta, Morrison saiu com a mandíbula e a mão fraturada, adiando seus planos por mais um tempo em uma parada forçada. Depois de recuperado das fraturas, ele retorna para mais uma sequência de 3 nocautes, totalizando 8 seguidos. Então, em junho de 1993, Tommy finalmente merecia uma chance de disputar o título da WBO. O título estava vago e o ex-campeão George Foreman concordou com os termos para a disputa. Foreman dispensa apresentações, suas grandes e épicas batalhas falavam por si. Depois de 2 décadas, George ainda era considerado uma das mãos mais pesadas do boxe em todos os tempos. O grande público foi assistir esperando um Tommy Morrison ousado e imprudente, mas o que se viu foi o melhor desempenho tático da carreira de Morrison. Assim, Tommy superou de forma magistral o ex-campeão na decisão dos juízes. Com essa grande conquista se juntou a elite dos pesos pesados. Os eventos seguintes mostraram a natureza imprevisível do mundo dos punhos. Sua primeira defesa do título foi marcada para o mesmo ano de 1993. No canto oposto do ringue deveria estar outro participante do filme Rocky V, Mike Williams. A disputa fracassou no último momento por supostamente Williams ter se recusado a fazer exames. Parecendo agora um roteiro de Hollywood, a noite foi salva por um desconhecido que aceitou lutar, um jornaleiro, amante de tortas chamado Tim Tolchek. Segundo dizem, este teria ido assistir à luta e beber umas cervejas, e por uns punhados de dólares acabou aceitando subir ao ringue com o campeão. Tim aproveitou cada segundo, e não estamos brincando. Ele, sabendo da pesada esquerda de Morrison, se manteve distante, e até conseguiu boas trocações. Em momentos resolveu transformar aquilo em uma comédia. Isso estava irritando cada vez mais ao campeão, que no 4º tempo foi para cima com toda a potência.
Nem toda esquiva do Alegre Team pôde conter a esquerda de Morrison. Logo a seguir, uma milionária disputa contra Lennox Lewis pela coroa da WBC estava agendada. A última contenda antes era contra o ex-amador Michael Bentt, com um cartel de 10 vitórias e uma derrota. Não era esperada grandes dificuldades para Tommy, que veio confiante com seus ganchos. Michael aguentou e respondeu com a melhor combinação de sua vida. Morrison levanta e é derrubado novamente. Levante sofre a terceira e última queda na luta. Em 1 minuto e meio, 3 quedas. A regra do boxe prevê nocaute com 3 quedas em um único assalto. Agora a luta milionária contra Lennox Lewis estava distante, sem as gordas bolsas das grandes lutas. Morrison tem a juventude a seu favor, retornando em 1994 para 3 vitórias seguidas. Um ponto crucial de sua carreira viria logo a seguir, contra Ross Purity. Tommy começou bem, mas seu gás foi acabando e no 6º tempo, Ross acerta um direto levando seu adversário à lona. Morrison conseguiu se levantar e aguentar até o final. Uma duvidosa decisão deu empate, deixando Ross incrédulo. O que acontece a seguir é uma descida ladeira abaixo em sua carreira. O dano já estava feito: festas, bebidas, mulheres. Ele é uma celebridade, uma estrela. Mas também é um garoto que não tem ideia de como lidar com isso. E isso começa a gerar dentro de si dúvidas. Me ligaram, e acorde, 1h da noite, pode falar, e acho que é hora de buscar o seu garoto. Ele está caído no chão, você pode levá-lo antes que a mídia chegue. Então corremos. Pegamos ele e jogamos na traseira de uma caminhonete e o levamos para casa. Recuperado, volta 7 meses depois aos rings acumulando nocautes em mais 3 vitórias seguidas. Em junho de 1995 foi oferecido a Tommy um confronto contra Donovan Ruddock, pelo cinturão vago da IBC. O canadense era considerado um lutador de primeira linha, com um soco certeiro que dificilmente deixava a decisão para os juízes. E ele não queria decepcionar, levando Tommy ao chão nos minutos iniciais. Morrison levanta e aos poucos reage igualando as possibilidades. No final do 4º assalto, Ruddock está em apuros. Mas consegue escapar do bombardeio de modo teatral. No 6º tempo, o canadense aplica um bom direto, correu em direção a Tommy para liquidar a luta. Mas foi pego de surpresa pela reação rápida de Morrison. Ele se levanta para logo a seguir o juiz decretar nocaute técnico. Tendo sobrevivido à queda no início da luta, Morrison aguentou e respondeu consequências contundentes, e como de costume o gancho de esquerda foi a chave para a vitória.
Com 4 vitórias consecutivas, Tommy conseguiu a luta dos sonhos contra Lennox. Um adversário com 27 vitórias e 23 nocautes. Considerado um dos boxeadores mais técnicos dos pesados. Um ano antes ele havia perdido seu título, agora assim como Morrison, queria voltar. Desde o início Lennox comandava as ações, controlava a distância. Impedindo as entradas de Tommy com jabs. Fazendo Morrison desperdiçar energia tentando revidar. Mas no segundo tempo a luta virou uma surra. E no quinto um uppercut acerta em cheio o olho de Morrison. Fazendo lutar quase às cegas. Logo foi mandado à lona novamente. Ele levanta e tenta se recuperar. Mas em um clinch é pego com um gancho de direita preciso. Já no fim do assalto a luta é encerrada pelo juiz. Com um ótimo desempenho durante todo o confronto. Lennox acertou em cheio e manteve a vantagem durante todo o confronto. Morrison provou ser um guerreiro e só desistiu do cinturão quando o árbitro tomou a decisão por ele. Logo depois, em fevereiro de 1996, notícias ruins chegaram a Morrison, interrompendo sua carreira aos 27 anos. Houve um certo momento de minha vida em que vivia um estilo de vida muito permissivo, rápido e imprudente. Fiz testes mais extensos e fui informado há pouco tempo que estes testes de fato confirmaram que testei positivo para o vírus HIV. Como um indivíduo que teve a oportunidade de ser um modelo, eu estraguei tudo. Por mais louco que possa parecer, em novembro de 1996 Tommy foi para o Japão, longe de qualquer comissão atlética, e se apresentou por lá. Marcus Hould, que concordou em ser o oponente de despedida de Morrison, não durou 2 minutos. A grande esperança branca agora lutava por sua própria vida. A tragédia se abateu sobre ele, e sua jornada tomou um rumo sombrio. Bebidas, mulheres, drogas e prisão. Um terrível final para um lutador que chegou a ser comparado com grandes como Frazier e Tyson. Morrison desapareceu por 10 longos anos. Somente na virada do século que o irreconhecível ex-campeão se cansou e mudou seu estilo destrutivo de vida. Em 2007, de uma forma chocante, saiu uma declaração de que Morrison pode ter sido diagnosticado incorretamente. Os últimos resultados dos testes ficaram claros, sendo difícil dizer se foi o resultado do tratamento intensivo que tornou temporariamente impossível detectar o vírus, ou se havia negócios duvidosos acontecendo. E isso não é algo que gostaríamos de acreditar. Principalmente porque agora Morrison acredita que na verdade nunca teve HIV. Quanto mais pesquisas eu fazia, mais eu descobria que o que me disseram era um monte de besteiras. Seja como for, Morrison, agora com 38 anos, mergulhou profundamente nas teorias conspiratórias, no momento em que as pessoas demonstraram sua preocupação. Morrison já havia obtido uma licença para lutar e retomou a carreira. Quando retornou, os fãs ficaram perplexos com os seus implantes peitorais e o péssimo físico. Tommy ainda teve 2 aparições profissionais contra novatos, ambas terminaram em nocaute. Ele até conseguiu lutar no cada dia mais popular Vale Tudo, se apresentando em algumas reservas indígenas. Algum tempo depois sua saúde piorou bastante e ele foi forçado a pendurar as luvas. Em seus últimos anos não conseguia frequentar a academia, o único lugar onde ele se sentia em paz. Conseguiu manter um bom relacionamento com seus filhos, que seguiram os passos do pai, se tornando boxeadores. Os irmãos são muito parecidos com seu pai, ambos também herdaram as características fortes de Morrison. Em meados dos anos 90, o mundo inteiro estava aos pés de Morrison, um jovem peso pesado. As ambições eram justificadas por um estrondoso gancho de esquerda. Seu recorde foi imortalizado com 42 nocautes em 48 vitórias, e ele só perdeu em 3 ocasiões, exclusivamente para boxeadores dignos.
Incapaz de lidar com o estrelato, 2 vezes campeão mundial, queimou a vida como uma estrela do rock.